Bom dia, queridos amigos. Quanta alegria! Hoje nós estamos tão felizes que a oportunidade que Deus está nos dando de caminhar mais um ano ou mais um tempo, não sabemos quanto. Mas agradecendo muito a Jesus por esse ano que inicia, que as nossas esperanças de progresso se renovem, que as alegrias possam ser constantes, que possamos repensar todas as nossas atitudes que não foram de acordo com as leis de Deus, para que nós possamos compreender a sublime oportunidade que Jesus tem nos concedido, pedindo aos Espíritos amigos que eles possam estar conosco nesta manhã, a fim de que todos nós recebamos este amparo tão grandioso para que tenhamos uma boa vontade, um bom caminhar e muita vigilância. Hoje nós vamos ler o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de pordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras ao uso ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos sustente, nos ampare, que os nossos pensamentos tenham nesta manhã a mansuetude da compreensão, mergulhando em nós mesmos, para que possamos nos percebermos, compreender melhor tudo aquilo que nós temos realizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Mestre, amparai toda a humanidade, para que cada um possa refletir na lei do amor, na lei de justiça e caridade. Que saibamos viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor nos trouxe e que possamos nos esforçarmos para regenerar na nossa intimidade todos os nossos sentimentos contrários ao bem.
Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos sustente hoje, agora e sempre. Meus queridos irmãos, nós estamos falando do sacrifício mais agradável a Deus. Essa palavra sacrifício, ela vem da tradição judaica, quando eles sacrificavam os animais para fazer as oferendas a Deus, com isso achando que eles estavam cumprindo com o seu papel, pois mesmo desconhecendo o valor da reconciliação, eles sacrificavam para oferecer aquilo que, na verdade, eles ainda não tinham condições de oferecer, que era a sua própria reconciliação. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus é um roteiro para cada um de nós. E mais do que nunca, no 1º de janeiro de 2024, estamos vivendo esta lição do sacrifício. Conciliar com nossos irmãos quer dizer, faze de tua parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte para que nós possamos conciliar com tudo aquilo que está envolvendo o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Nós espíritas não devemos de forma alguma pensar em sacrifícios de animais, mesmo porque isso não é a favor da lei do amor, porque nós estamos aí vivendo a destruição. Mas o convite é que nós devemos reconciliar com o vosso irmão, com o nosso irmão, e depois a vossa oferenda no altar da consciência. O que posso fazer para mudar esses sentimentos que carrego junto a estes espíritos? E Emmanuel nos dá uma mensagem muito bonita no livro Pão Nosso, Conciliação, quando ele nos diz: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. É o que temos que fazer, meus irmãos. Deixar de julgar o comportamento do outro antes de analisar a nós mesmos. Se Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, é o convite que temos para que a gente não persista nessa situação de raiva, de mágoa, de remorso, e que muitas vezes nós ainda não conseguimos compreender quantas vezes Ele tem nos perdoado, quantas infrações temos feito e quantas vezes somos contemplados com a sua misericórdia. É importante, portanto, que nós venhamos cada dia mais a perdoar, reparar nos nossos agravos, as nossas discussões frívolas que muitas vezes temos tido com nossos irmãos. Se isso for feito, então nós vamos oferecer a Deus o nosso verdadeiro sentimento, o coração expungido de qualquer pensamento no mal. Isso é o que nos convida o Evangelho. E se nós vamos ver se aquele que nos ofendeu, ele é um adversário, mas precisa saber quanto é o nível de conhecimento, porque se ele for um ignorante, é preciso que a gente medite na época em que também nós desconhecíamos a bondade, a misericórdia, as obrigações primordiais que devíamos ter para com os nossos irmãos. Muitos de nós ainda somos tão perversos. Muitas vezes nós temos uma postura fora do lar e outra completamente oposta dentro do lar. Então é importante que a gente possa analisar e ver quantas vezes nós ainda praticamos atos de um espírito doente e muitas vezes até desorientado. Por isso que a prece é o recurso maior que todos nós temos. O silêncio de nossa alma nos convida à reconciliação íntima
quando nós acabamos de refletir e pensar, não devia ter feito isso. Isso é meu orgulho, isso é a minha vaidade. Muitas vezes nós só olhamos o outro e não olhamos para nós, para nossa intimidade. E o Evangelho vai nos mostrar que o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o seu sacrifício. A gente vê hoje, né, em outras religiões as pessoas fazendo promessas, sacrifícios, andando, fazendo caminhadas para buscar a resposta daquilo que quer, junto a outros romeiros que buscam na nossa região aqui. A gente tem muito isso, que as pessoas vão a buscar a Nossa Senhora da Abadia, buscando, formando grupos de romeiros para caminhar, oferecendo a ela o que eles têm de melhor dentro do campo, até mesmo material. Portanto, meus irmãos, o que vai nos auxiliar é o que nós temos dentro de nós, o que a nossa alma tem alinhado com Deus, o que nós temos melhorado, o vaso do nosso coração. Esse é o chamamento divino. Então, quando nós vamos entrar num templo, ou seja, na casa espírita, deve deixar para fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. O que é isso, deixar de fora? É aquilo que Jesus disse aos discípulos, que ele não carregasse as poeiras das iniquidades. É preciso que a gente tire essa poeira do tempo que ainda muitas vezes nos traz a indiferença, a ociosidade, os conflitos, os tormentos, para que nós possamos compreender o que Jesus nos disse. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e de primeiro reconciliar com vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. A quem devemos reconciliar? Com aqueles que nós guardamos mágoas, aqueles que nós não compreendemos ainda o valor do perdão. Então, Emmanuel nos disse que nós devemos fazer o bem que nós pudermos, enquanto caminhamos os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz de qualquer modo, terá então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Então, um julgamento legítimo, ele inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Esses são os espíritos doentes que vivem em situações em regiões no mundo espiritual ainda muito difíceis. São os espíritos que não reconhecem a grandeza da paternidade divina, que o ódio é alimentado e sustentado por eles, e muitas vezes eles desconhecem o valor do perdão e muitas vezes passam a vivenciar a vingança, os estados patológicos da obsessão, da subjugação, e isso nós vamos ver que traz para todos eles muitas dores, muitas lutas, e é preciso que a gente trabalhe conosco quanto possível for, em todo tempo, toda hora, especialmente hoje, meus irmãos. Reflita, reflita bastante naquele amigo que deixou de ser seu amigo por situações contrárias ao bem, aquele parente que você já não conversa mais com ele há quanto tempo, aquele amigo que você afastou porque soube que ele fez algum comentário que não te agradou. Procure reconciliar com você mesmo. Concilia-te, faze a tua parte. Não precisa, sei lá, pedir perdão. Ore por ele. Faça isso. Envolva-os nas suas preces, que você sentirá um bem-estar muito grande. É preciso que a gente possa entender que todos nós ainda temos algum adversário do passado. Foi por isso que Jesus nos solicitou imediata reconciliação
com os adversários. E muitas vezes esses adversários, eles estão dentro de casa. É aquele espírito de ontem que volta para ser seu pai, sua mãe, seu irmão. E muitas vezes, na ignorância do nosso olhar, nós não conseguimos compreender o que são esses irmãos, quem são eles. Então, nós não podemos ignorar que os adversários são nossos opositores, porque muitas vezes eles têm ponto de vista contrário aos nossos. Por isso que o fanatismo, ele nos atrapalha muito. Eu preciso respeitar o ponto de vista de cada um. E não nos cabe, portanto, ter o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles, porque cada um de nós temos um tempo, cada um de nós temos conquistas. Então, todos aqueles irmãos nossos, especialmente que exercem cargos de direção e que nós estamos submetidos a isso, sabem perfeitamente quanto é difícil ter uma postura que agrade a todos. E este agradar a todos é uma situação de muita incoerência, porque a verdade ela não é para agradar este ou aquele. A verdade é lei de Deus. Então é preciso que a gente vele em defesa da obra que nós estamos realizando, que a vida nos confiou. Vivamos em paz, meus irmãos. Procuremos compreender o que seja o amor, especialmente no lar, nos relacionamentos. Peço aos pais que repensem muito nas suas atitudes diante dos filhos. Procurem viver unidos e não separados. As dificuldades entre o marido e mulher não pode repercutir na vida de um filho. Eles não têm essas dificuldades que você traz. Então, vivemos em paz, sem descurar a responsabilidade daquele que às vezes é mais imaturo. E não temos, né, de forma alguma, analisar o que ele faz, o que ele deixa de fazer, mas procuremos sempre mantermos o discernimento, porque nós estamos vivendo cada dia, um dia depois do outro. E com isso não queremos dizer que nós temos que instalar no nosso lar a discórdia, porque todos nós temos a obrigação de preservar a ordem onde estivermos, em qualquer área de trabalho, e que nós possamos lembrar que a caridade e a prudência é o equilíbrio que nós temos que buscar. Então, quando Jesus nos fala, reconcilia-te depressa com teu adversário, é que nós vamos ver que nós precisamos dar conta de verdadeiramente quem somos, o que fazemos e o que temos proporcionado ao outro. Deixo aqui nosso comentário, convidando a todos a refletir. É assim, Jesus. Desculpe, irmãos. É assim, Jesus, com o coração cheio de esperança, de fé, iniciamos mais um ano, sob a guarda do seu olhar e do seu amor. E que nesse momento do passe, recolhidos em nossa intimidade espiritual, possamos sentir a grandeza deste amor, a grandeza divina que nos envolve e que estejamos em família, analisando o que temos ofertado àqueles que menos têm. Que o passe seja oferecido a todos aqueles que estão ligados ao Evangelho nesta manhã, especialmente aos enfermos. Jesus, fluidifique a nossa água para que ela transforme em medicamento, aliviando as dores, fortalecendo as nossas energias. Mestre querido, que todos possamos vibrar pela paz, que os nossos irmãos compreendam que somos irmãos.
Todos fomos criados pelo mesmo Pai. E que o germe sublime do amor se expanda e que possamos auxiliar com as nossas vibrações. Amparai, Jesus, a humanidade. Que Deus nos dê força para caminhar. Que possamos estarmos com os olhos abertos e vigilantes. E que este ano seja um ano de muito trabalho na seara de Jesus. Paz e alegria a todos. Fiquem com Deus. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, do Colégio Allan Kardec, para que todos nós, unidos, possamos agradecer a Jesus e a Eurípides pelo bem que ele nos faz. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.